Nos últimos dias, os Estados Unidos testemunharam mais um episódio alarmante que expõe a escalada autoritária e o desequilíbrio político dentro do governo de Donald Trump. Em um raro encontro em Quantico, com quase 800 dos mais altos oficiais militares do país, entre generais, almirantes e principais assessores, Trump fez um discurso carregado de ameaças ideológicas e pressões políticas diretas às Forças Armadas. O tom e o conteúdo foram tão extremos que logo depois começaram a surgir pedidos de aposentadoria entre membros do alto comando militar, um sinal claro de desconforto e ruptura com a linha imposta pela presidência. Não é exagero dizer que muitos oficiais saíram daquela reunião com uma pergunta inquietante em mente: como confiar que uma eventual ordem de lançamento de mísseis viria de um presidente em plena sanidade? O discurso de Trump deixou claro um projeto de remodelação completa das forças militares, segundo sua visão pessoal. Ele declarou que pretende substituir lideranças que, em sua avaliação, estariam comprometidas com uma suposta agenda progressista e, por isso, incapazes de executar novas ordens de combate. Em seu lugar, quer trazer nomes que representem uma orientação mais agressiva e alinhada ao que ele chamou de Departamento de Guerra. O recado foi direto: quem não estiver disposto a seguir essa nova doutrina deve renunciar imediatamente. A mensagem produziu exatamente o efeito esperado: uma onda de renúncias e aposentadorias antecipadas que esvaziam o comando militar e deixam o país em uma posição de vulnerabilidade institucional. Ainda mais preocupante foi a proposta, feita por Trump, de transformar cidades norte-americanas em campos de treinamento militar, tratando a população como inimigos internos. Ele citou metrópoles como São Francisco, Chicago, Nova York e Los Angeles como alvos desse combate doméstico, uma retórica perigosa e sem precedentes. Ao defender o uso das Forças Armadas e da Guarda Nacional para intervir nessas áreas urbanas, o presidente flerta abertamente com a militarização da política interna e a criminalização de opositores. Mesmo diante de questionamentos diretos sobre a gravidade dessas declarações, líderes republicanos no Congresso evitaram condenar suas palavras. O presidente da Câmara, por exemplo, se recusou a responder se considerava apropriado usar cidades americanas como campos de batalha, preferindo desviar o assunto para elogios à atuação da Guarda Nacional. Os reflexos desse discurso foram imediatos. Generais respeitados anunciaram aposentadorias por motivos pessoais, entre eles Thomas A. Bussier, chefe do Comando de Ataque Global da Força Aérea, que chegou a ser indicado por Trump para um dos cargos mais altos da instituição. Sua saída se soma à de outros nomes importantes, como David Alvin, que abandonou o cargo de chefe do Estado-Maior da Força Aérea antes do término do mandato. Esses movimentos em série indicam um clima de insatisfação generalizada e reforçam a percepção de que o alto comando está sendo alvo de um processo de purga política. O problema vai além da troca de nomes. Ele toca diretamente a espinha dorsal da relação civil-militar nos Estados Unidos. A independência das Forças Armadas em relação a interesses partidários sempre foi um pilar da estabilidade democrática norte-americana. Ao pressionar comandantes a se alinharem ideologicamente e ao sugerir o uso do exército contra cidadãos, Trump ameaça romper com uma tradição fundamental da República Americana. Não se trata de mera retórica. É uma tentativa de redefinir o papel das Forças Armadas como instrumento direto do poder político e de preparar terreno para medidas autoritárias sob o disfarce de segurança nacional. O discurso ainda foi recheado de informações falsas que precisaram ser corrigidas, em tempo real por veículos de imprensa. Trump voltou a repetir a mentira de que a eleição de 2020 foi fraudada, apesar de todas as evidências e decisões judiciais que comprovaram a lisura do pleito. Afirmou que governos como os do Congo e da Venezuela teriam esvaziado suas prisões para enviar criminosos aos Estados Unidos, algo sem qualquer respaldo em relatórios oficiais ou investigações independentes. Inflou números sobre imigração, exagerou valores de ajuda concedida à Ucrânia
e afirmou ter encerrado guerras que, na realidade, continuam em curso. Nenhuma dessas alegações resiste a uma checagem básica. Esse padrão de desinformação serve a um objetivo claro: consolidar uma narrativa de cerco e ameaça constante, em que apenas medidas excepcionais, como o uso do exército dentro do território nacional, poderiam salvar o país. A estratégia não é nova, mas ganha contornos mais perigosos quando associada a tentativas concretas de remodelar as instituições. Ao promover a saída de líderes militares experientes e substituí-los por nomes mais leais, Trump tenta moldar as Forças Armadas à sua imagem e interesse, criando um ambiente onde ordens controversas possam ser executadas sem resistência interna. O silêncio de boa parte do Partido Republicano diante dessa escalada também é revelador. Enquanto Trump acumula demonstrações públicas de desequilíbrio e formulações cada vez mais radicais, muitos de seus aliados preferem ignorar o problema ou minimizá-lo como peculiaridades de estilo. Esse conformismo não apenas legitima comportamentos perigosos, como também abre caminho para que eles se tornem política oficial. O risco não está apenas em um eventual uso indevido das Forças Armadas, mas na erosão gradual de freios e contrapesos que garantem a separação entre poder civil e comando militar. Cada renúncia no alto escalão representa mais do que a saída de um oficial. Representa uma fissura na estrutura institucional que, por décadas, manteve as Forças Armadas fora das disputas partidárias e garantiu a continuidade do Estado. A repetição desses episódios indica que a confiança entre os militares e a liderança civil foi abalada. Em um cenário em que o presidente sugere o uso do exército contra cidadãos, propaga teorias sem provas e remodela a hierarquia militar segundo critérios ideológicos, não é exagero dizer que a democracia americana está diante de um teste crítico. O que estamos testemunhando não é apenas um momento de turbulência política. É um ponto de inflexão. Se a linha entre política e comando militar continuar a se desfazer, o país poderá entrar em um terreno perigoso e desconhecido. Os sinais de alerta estão por toda parte. Oficiais pedindo para sair, discursos inflamados que soam como ameaças internas, desinformação sistemática e instituições sendo tensionadas até o limite. Ignorar esses sinais é abrir espaço para que uma crise democrática profunda se instale.